essa aqui é pesada. E aí nós chegamos em Spygate. 2000, voltamos um pouco mais em 2007, na primeira passagem do nosso Dom Fernando Alonso na McLaren, né? O Caótica Spygate, passagem. que é considerado o segundo maior escândalo da história da Fórmula 1. Primeiro é o do Nelsinho, depois é o Spygate. Que também envolveu o Alonso, né? O Também. Singapura Gate Também. também envolveu o Alonso. Mas o Spygate, e aí é uma teoria da conspiração pesadíssima, porque a que eu pesquisei envolve diretamente o Alonso como mentor intelectual do negócio. Que eu Também pesquisei. tem essa teoria de que realmente o Alonso agiu assim de forma intencional para remover os dados da McLaren para a Ferrari, né? Que foi o que seria assim um crime, né, no caso. Né? E espionagem, né? E aí nós chegamos em 2007, né? A Fórmula 1 no segundo ano do regulamento do motor V8 aspirado. Que, na minha opinião, esse regulamento 2007 até 2000, de 2007 e 2008, 2006 também, pode contar também, é o melhor regulamento que a Fórmula 1 já teve, que os carros ficaram muito Também, próximos. Você também poderia acho. ver vencedores, muitas equipes diferentes vencendo, não só Ferrari e McLaren, mas, por exemplo, se fosse hoje, a gente ia ver Mercedes ganhando, a gente ia ver Ferrari Sim. ganhando, a gente ia ver Até BMW Sauber, ganhando, até a Sauber Sauber ganhando. ganhou. E é um regulamento assim que, na minha opinião, e eu já falei isso até com o Felipe lá, que entende mais que eu, para mim esse é o regulamento que deveria existir hoje na Fórmula 1. É o mais lógico, é o mais divertido, é o mais legal. Você tem menos área de contato aerodinâmico, né? Você tem uma asa menor na dianteira, asa menor na traseira, você tem o braço do piloto trabalhando. Né? O cara pode fazer retardar a freada, o cara pode entrar mais chutado na curva. Claro que ele vai ter consequências, não vai ter o mesmo grip. E é isso que dá a graça. É esse formato que dá a graça. Aí os caras, não, vão revolucionar tudo. Aí começou a degringolar, né? Começou a cagar tudo. E aí, em 2007, esse segundo ano de regulamento, Alonso aceita que campeão, né, atual bicampeão do mundo, aceita o desafio de ir para a McLaren, ser a estrela do time do lado do estreante Lewis Hamilton, né? Do lado do Estranho que estreante Lewis faria Hamilton. ele passar mal, né? Estranho. Ele se arrepender amargamente disso até hoje. E vamos ao cerne da questão, né? A história oficial, e depois o Jorge conta a teoria, né? A história oficial é que um dos engenheiros da Ferrari se acomodou com um dos engenheiros da McLaren. Pedro de la Rosa, que era o piloto de teste da McLaren, mandou no ouvido do Alonso, nosso Fernando Alonso, que a priori, né, à primeira vista, achou legal. E aí o engenheiro da McLaren jogava no sistema para o Pedro de la Rosa testar em simulador os dados que era roubado da Ferrari. Inclusive dados aerodinâmicos. E essa imagem que está aí, ó, do lado esquerdo aí, ó, em cima do lado esquerdo aqui, do meu lado aqui, ó, do meu lado aqui, ó, mostra o carro da Ferrari liderando a corrida. E se vocês notarem, a asa da frente da Ferrari, a asa da McLaren é igualzinha. Igual. Igual. Os carros eram muito semelhantes, o Ferrari e o McLaren. Só que assim, o cara que nasce pro crime, ele tem que nascer pro crime, porque senão ele faz cagada. O funcionário da Ferrari que estava traficando informação ia numa lan house, na época tinha lan house, viu, gente? Tinha lan house.
Esse garoteou assim de uma forma que jamais vi. Ou era muito inimigo dos caras, queria pegar os caras mesmo, eu não sei o que era. O cara foi numa lan house e imprimiu. E o pior, era perto dos escritórios. Nossa, o cara foi uma besta mesmo. Perto dos escritórios. Né? Paralelo. O cara não dá. O cara foi lá, imprimiu e mandou os arquivos por e-mail. O cara da McLaren. O Pedro de la Rosa tinha acesso. O cara tinha acesso. E aí entra a teoria. Segundo a teoria, o Alonso também tinha acesso. Sim, sim. E a parte da teoria é essa, né? O Alonso, vendo que o acordo, né, dele de ser o primeiro piloto inquestionável na McLaren não estava sendo cumprido, porque o Hamilton não queria saber. O cara chegou apavorando mesmo, sabe? Chegou chutando porta, entende? Ah, tem um bicampeão aqui, ok, vou arrebentar o cara. Nessas, o Alonso falou: ah, vocês querem fazer isso comigo, como equipe? Então, preparem-se, eu vou abrir os dados, né, para a equipe rival e dê no que dê, né? Dê no que dê. Ele abriu os dados e acusou, né, que a McLaren estava fazendo isso. Ele fez, a teoria é essa, né? Ele fez o negócio, mas acusou que estava acontecendo, sendo que ele mesmo provocou essa crise dentro da equipe, né? Essa é a teoria. Claro que, assim, o Alonso não contava com um cara chamado Ron Dennis, né? O cara, hoje o cara tá no M6, entendeu? Não um comediante, assim, não um Gunther Steiner. É um cara que vai saber se um parafusinho da McLaren está sendo desviado. Então, é uma coisa que o Alonso se deu mal no final. Um cara que administrou egos como tricampeão Senna e tetracampeão Alain Prost. Alain Prost. Na mesma equipe, no mesmo. Ele administrou também Nick Lauda e Alain Prost. Né? Mika Hakkinen e Coulter. Que não era amor ali, não, viu, gente? Coulter e Mika Hakkinen não era amor, não, viu? O bagulho era sério, era feio. Né? Coisa de tipo assim, de um pegar a moeda do outro. No caso, o Coulter pegar a moeda. Era bem isso mesmo. Era bem isso mesmo. E o Ron Dennis, ele conseguiu. Quando ele bateu no ouvido que o Alonso tava chantageando ele falou assim: ah, é? Então pera aí. Marcou uma entrevista coletiva e aí é realidade. Aí isso aí aconteceu. Sim. E ele falou: ó, eu peço desculpa, descobrimos que um dos nossos colaboradores estava cometendo uma irregularidade, tal, e liberou a equipe para a FIA fazer um escrutínio. Sim. Que é a imagem dessa reunião do Bernie Eccleston, Max Mosley e o Luca de Montezemolo louco, né? Querendo, os caras estão pegando informação nossa aqui e tal, né? Claro que, assim, o Ron Dennis sabia que a equipe ia ser punida, certo? Só que se ele não fala nada, se ele, tenta encobrir, fica pior para ele. Ele tinha essa consciência. Se eu tentar dar uma justificativa ou tentar proteger o Alonso, né, que, na minha opinião, foi o causador disso tudo, eu posso ser, assim, não somente excluído da Fórmula 1, como a McLaren pode, assim, ficar algumas temporadas sem valer no campeonato. Então, o Ron Dennis pensou rápido, ele fez o cálculo certo. Vou sacrificar essa temporada, vou admitir realmente o que aconteceu, tornar a equipe transparente para investigações, mas vou preservar a equipe. Eu faria isso também, né? Fica um exemplo, porque no meio da imagem aí, ó, tem um gráfico mostrando, tá em inglês, né? Mas eu vou traduzir para vocês. As maiores multas da história da Fórmula 1. Né? Biggest fines in F1 history. Que aí nós temos a Ferrari por causa do hoje sim, hoje não, né? Lá da Áustria.
tomou $1 milhão de dólares de multa. O Grande pódio Prêmio da político, Turquia? o Grande Prêmio da Turquia, que teve político fazendo campanha lá no Grande Prêmio da Turquia, que tomou 5 milhões de multa da FIA. O grande 5 milhãozinho. 5 milhãozinho. O segundo lugar, né? Uma conhecida nossa, né? Que coincidência, né? Red Bull, por causa do quê? Furo do teto de gás, cost cap break, né? Não, mas é comida. É comida. Silicone, né? Da mulher e tal. Tomou 7 milhãozinho também. 7 limões. E a McLaren disparado. Nossa, Por causa do 100 Spygate, milhas. 100 limões. 100 limões. Né? 100 milhões de limões, na verdade. 100 milhões de limões. Nossa, imagine o Ron Dennis nessa época. O cara devia estar chutando lata no chão. O cara devia estar, assim, dando cabeçada em showroom da McLaren. Né? Na verdade, vamos ser sinceros, esse caso aí, do Spygate, quebrou a McLaren. E a McLaren não conseguiu até hoje se recuperar. Também acho. Foi um grande. Assim, foi uma grande baque, assim, uma grande perda mesmo, né? Uma punição também que eu acho que foi um pouco exagerada por parte da FIA, mas. Né? Eu acho que assim, já ter excluído do campeonato, eu acho que já era. Não, tinha que ter multa, assim. Porque é um crime. Não, sim, não, tinha que ter multa. Mas assim, Mas, por exemplo, a gente vê hoje casos mais graves que, sabe, não tá acontecendo nada. Assim, né? Eu acho que o da Red Bull, sim, poderia tomar 100 milhões de multa. Eu acho que a Red Bull. Também. Eu acho que uma punição exemplar para a Red Bull seria ela não ter orçamento, ser obrigada a correr com o carro de 2020, por exemplo, 2022. Aí ela vai cumprir a penalização para 2023, igual foi, né? Você vai ter que correr com o carro de 2022. Você não vai ter dinheiro para desenvolver essa porra, não. Aí 2024 você volta. Exatamente. Eu realmente achei. Assim, nessa época eu entendi, né? É um negócio sem precedentes, claro, aconteceu espionagem industrial e tudo mais. Mas foi uma punição assim super exagerada, né? Foi um negócio assim que, meu. E uma coisa também que eu acho exagerada é que puniu a equipe e não puniu o dirigente, não puniu o piloto. Exatamente. Engenheiro. Alonso saiu como vítima ainda, o Alonso, nessa brincadeira. Saiu como vítima, né? E ele rachou a equipe, o Alonso. A McLaren chegou a ter 2 equipes com o nome McLaren, né? A equipe do Alonso e a equipe do Ron Dennis. Tanto é que tem aquela imagem famosa do GP da Hungria, o Alonso de propósito segurando o Hamilton nos boxes para o Hamilton não conseguir classificar. Né? E o Ron Dennis demitindo o cara na pista, já. O cara já pegar, pode passar pro RH. Né? Só que o Alonso foi meio otimista, né? Porque uma queda de braço com o Ron Dennis dentro da McLaren, assim, ele ia rodar bonito mesmo. O dono da equipe, cara. O dono da equipe. Foi muito. Engraçado que, cara, eu acho um absurdo também a McLaren ter aceitado o Alonso de volta, depois de tudo isso. Também. Porque esses 100 milhões aí, gente, na época, era 1 bilhão de hoje. Sim, tranquilamente. Você meter inflação, desvalorização, esses cálculos todos aí, esses 100 milhões é 1 bilhão de hoje. E é justamente isso que a McLaren está devendo para o governo britânico, mais o outro bilhão do governo lá do Qatar. Lá. Do Qatar, Ou seja, realmente foi. Os caras pesaram a mão mesmo, assim, um negócio sem precedentes. Acho que nunca mais vai acontecer uma coisa dessa também, porque é uma punição absurda mesmo, assim. E a McLaren corre sério risco de deixar de existir, porque a administração Zac Brown, desculpem aí, né, quem gosta do Zac Brown também, é totalmente amadora.
totalmente amador. Então ele vai fazer o SUV da McLaren, vai salvar a McLaren. Vai salvar a McLaren. E essa é o Spygate que, porra, foi uma história de levantar o cabelo e até hoje, nos anais da Fórmula 1, não tem paralelo. Não tem. Assim, não vou ser inocente de falar que nunca teve. Sempre teve. Espionagem. Sempre teve. Né? Mas membros da própria equipe implodiram a equipe. Não foi a Ferrari que descobriu e implodiu a McLaren. Foi o Ron Dennis que descobriu a falcatrua com o Alonso e os dois, para disputar poderes, implodiu a equipe. E eu vou além. Isso se não tiver a mão do Briatore atrás do Alonso fazendo essas porra toda. Também. Eu não duvidaria. Não duvidaria mesmo. Assim. Tanto que no ano seguinte ele foi para Renault. Foi para Renault. E depois foi para Ferrari.